Olá, eu sou Rodolfo Araújo, vice-presidente para a América Latina da United Minds, uma consultoria da Weber Shandwick focada em transformação organizacional. Mas o que é isso? Se você quiser saber mais, acompanhe a partir de agora a série Transformação Transformada. Pense em uma marca que você admira, não importa o setor, origem, tamanho, como você a conheceu, mas existe um fator em comum entre todas as marcas mais admiradas que faz com que elas justamente sejam assim. Que fator é esse? Vamos pensar primeiro nos desafios que as organizações têm hoje. Elas precisam lidar com muitas missões diferentes em relação a talentos, produtividade, eficiência, entre outros. Para que se mantenham competitivas e com uma certa longevidade, elas precisam gerenciar um conjunto de variáveis de uma maneira bastante complexa em um cenário extremamente volátil. Mas como que a gente consegue olhar para esses desafios de uma maneira realmente estruturada? O primeiro passo para a gente entender de forma estruturada o fator comum a todas as marcas admiradas e fortes e valiosas é justamente o propósito. Ou seja, o que faz com que essa organização caminhe adiante? Qual é a estrela polar, como se diz, que orienta as pessoas na direção de um objetivo comum? Esse propósito ele pode ter muitas naturezas, ele pode ser vinculado a uma inspiração tecnológica, a uma visão em relação à sociedade, ao meio ambiente, não importa. Não existe um propósito, digamos, ideal, uma fórmula que faça com que o porquê da organização seja realmente inspirador. Existe um propósito para todos os tipos de profissionais. O que vale é a afinidade. Mas todas as organizações, todas as marcas que realmente se destacam e que são fortes, elas têm esse elemento em comum, esse primeiro elemento, que é uma noção muito clara da sua inspiração, ou seja, do seu porquê. Não importa como ele é, se ele é mais objetivo, se ele é mais abstrato, mas ela tem esse acordo coletivo a respeito do porquê todo mundo está ali trabalhando e a respeito, obviamente, de onde que ela caminhará e de que mundo ela imagina a partir da sua ação e da sua transformação. Muito bem, agora a gente já sabe que o propósito é um primeiro ingrediente desse conjunto de fatores que, na verdade, fazem com que uma marca seja forte, admirada e tenha melhores condições para competir nos diferentes mercados. Agora, existe um segundo que é crucial. Não adianta você ter um propósito se ele está restrito a um brand book, a um quadro na parede, ou só fica no discurso de presidentes e funcionários. Ele precisa virar realidade. Realidade não só nas crenças da organização, mas no tom da liderança, nas políticas, nos processos, nos rituais diários daquela organização, né? No jeito como ela lida com a memória dela, no design do ambiente de trabalho, nos comportamentos diários, né, que materializam as experiências que aquela marca gera para os seus públicos. Ou seja, existem uma série de elementos, de pilares que constituem o segundo vértice deste triângulo sobre o qual a gente está falando, que é a cultura. Ou seja, a partir de liderança, de treinamento, de engajamento, como aquela organização materializa no seu jeito de fazer negócios a sua crença. A cultura ela precisa ser fortalecida, nutrida todos os dias, a partir de uma liderança ativa e visível, a partir de uma média gerência que realmente está engajada e a partir de colaboradores, de empregados que sabem para onde que a empresa caminha e o porquê que as coisas são feitas da maneira que são. Então, justamente, esta é a tarefa para materializar o propósito, ou seja, como transformá-lo em cultura no dia a dia, em cada minúcia, em cada detalhe, em todas as áreas, não importa a função, o ponto de contato, a experiência que você está gerando ou o público com o qual você está dialogando. O mais importante é materializar as crenças em uma atitude concreta. Senão, é só teoria. Senão, você não tem cultura. Você não tem um jeito de fazer negócios que vai na direção do seu propósito e, por consequência, dos seus objetivos de negócio. Você pode fortalecer a cultura a partir de muitas táticas, não só comunicação, mas treinamento, um exercício específico com liderança, programas de embaixadores,
um foco mais específico em orientação de profissionais, não importa. Existem muitas táticas, muitas saídas para você poder trabalhar com a cultura na sua organização. Mas a cultura forte, que reflete um propósito inspirador, independentemente de qual seja, leva a um terceiro fator. Este sim, que se materializa não apenas dentro da empresa, mas fora dela. Uma cultura realmente sólida, inspiradora, coesa, que tem as pessoas realmente ali unidas em torno desse jeito de fazer negócios, ela vai entregar para os diversos públicos experiências, comunicações, produtos, serviços, inovações, uma forma de contratar pessoas, uma forma de reagir a uma crise, enfim, uma série de comportamentos, produtos e serviços que vão materializar aquilo para os públicos. E aí que entram os consumidores, a imprensa, os universitários, jornalistas, não importa quem esteja se relacionando com aquela marca naquele momento. O fato é que quanto mais forte a cultura, mais consistentes vão ser as experiências dessas pessoas com a marca em questão. Portanto, elas vão perceber valor em relação a essa marca, elas vão atribuir valor. Isso significa o quê? Elas vão comprar seu produto ou serviço. Se for um candidato, ele vai ter predileção por aquela marca para trabalhar para ela ou para participar de um processo seletivo. Se a imprensa vai querer algum porta-voz, alguma porta-voz daquela marca para que participe de uma matéria, algo do tipo. Se é alguém, um estudante universitário, vai querer estudar o caso daquela empresa. Se é um funcionário que já está lá dentro, vai aumentar o seu vínculo com a organização. Não importa. Quanto mais claro é o propósito, quanto mais forte a cultura como consequência de propósito, mais consistentes são as entregas que vão gerar nos públicos uma percepção de valor muito mais acentuada. Como resultado disso, as pessoas atribuindo valor a uma marca, elas vão ser mais leais, elas vão ter mais afinidade, elas vão recomendar mais essas marcas, elas vão retribuir essas marcas com moedas sociais e moedas financeiras, comprando seus produtos e serviços, ou recomendando para outras pessoas para que façam o mesmo, ou comprando uma ação daquela companhia, se ela tiver capital aberto, por exemplo. Ou seja, quando você tem essa retribuição por parte dos públicos, você fecha o ciclo entre propósito, cultura e percepção. As marcas mais admiradas, as marcas mais valiosas, as marcas mais fortes, sem dúvida nenhuma conseguem articular com muita maestria esses três vértices. Quanto será que a sua marca, a sua organização faz bem essa lição de casa? Então, fica a lição desse primeiro vídeo. É importante ter um propósito muito bem articulado, consistente, fazer com que ele ganhe vida na cultura, no jeito de fazer negócios, que por sua vez vai entregar para os públicos dentro e fora da empresa, da organização, da instituição, experiências muito mais bacanas que vão fazer com que as pessoas percebam e atribuam valor para essa mesma marca, para essa mesma organização, para essa mesma instituição. E aí, esse triângulo, essa tríade, esses três fatores constituem, na verdade, o grande pilar de sucesso das marcas que a gente admira. Agora chegou sua vez de refletir. Então, comente, compartilhe, fique à vontade e aguarde o nosso próximo vídeo que vem já já, falando muito mais sobre esses três assuntos, principalmente cultura e como as marcas estão se transformando numa era cada vez mais imprevisível, volátil e complexa. Muito obrigado e até breve!